Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Vamos começar cantando? Amém? Vamos levantar, vamos ficar de pé. Para Jesus não tem vergonha, né? Vamos louvar o Senhor juntos. Amém? Vamos lá. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Santa Camila, temos a família, nossos queridos, né? Logo mais vamos apresentar bem, uns minutinhos. Está tocando? Não, vamos começar. Vai lá. Gabriel, Aurélio. Solta aí, Aurélio. Vamos lá. Então, bora lá. Só porque você veio, é festa no céu, é festa. Só porque você veio, é festa no céu, é festa. Deus está aqui, está em teu lado. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Abraço apertado, sorriso bem largo. Vamos pra Deus, está aqui, está Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Deus, Filho de amor. Você está? Bom, como já temos boa noite, né? Mas novamente, boa noite a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Para quem não me conhece ainda, quem está assistindo a gente pela primeira vez, eu sou a Selma. Eu sou o Kleber. Nós fazemos parte da comunidade da Paróquia São José de Ipiranga e fazemos parte do movimento ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. Eu convido você em casa a invocar o Espírito Santo, para que Deus ilumine essa noite. Ok, gente, nesse momento, faça um silêncio no seu coração, né? Deixe o Espírito Santo agir, né? Vamos conectar com Deus todos. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pessoal, muito obrigado, né? Vocês estarem acompanhando a gente. Lembrando, vocês coloquem a sua intenção aí, em qualquer momento aqui hoje, né? O seu agradecimento, a sua graça cansada, tá bom? Eu vou deixar aqui um pedido, né? Uma intenção para a saúde da vida do Hamilton, né? Fez uma operação e está em fase de recuperação, espero que tudo certo, que tudo santo domine, seja a vontade dele, esteja junto com ela sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Quero também deixar um agradecimento. Quero convidar você em casa e agradecer. Agradeça pela vida, pelo dia, né? A gente só tem a agradecer diante desse tempo que estamos vivendo, né? Pandemia. Então, a gente agradece. Cada pós-encontro que a gente apresenta, para nós é uma graça buscada, né? Então, nós estamos aqui diante de Jesus, na presença de Deus. E você aí na sua casa também, fique na presença de Deus e agradeça, né? Eu quero também agradecer pela saúde da nossa família, pela saúde do meu filho Mateus, que teve uma gripe forte, teve até suspeita de Covid, mas graças a Deus o teste deu negativo. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Deixa eu só mandar aqui um detalhe daqui, como é que vai tudo ouvindo aqui, gente. Só divertido. Pessoal, olha, antes de mais nada, nós queremos aqui agradecer, né, a você aí que nos ajudou. Essa semana nós tivemos muitas homenagens, tá? Tivemos uma homenagem aos meus avós, tivemos homenagem aos meus pais, tivemos homenagem para as famílias, né? Isso tudo foi graças a você que partilhou, que ajudou, que se envolveu na paróquia. Então, você vê mesmo a distância aí, a gente está conectado, né? Tudo isso, com certeza, muito bacana. O Espírito Santo iluminou todo esse ambiente e a gente conseguiu trazer, né, isso para muita gente, né? Muito obrigado mesmo a todos vocês que participaram dessas lindas homenagens que ocorreram nesses dias, né? Sim, como todos vocês sabem, esse ano é o ano do jubileu, né? O BCC está completando 50 anos de existência. E a cada 15 dias, as paróquias que têm um encontro estão realizando uma missa de ação de graça. E aqui, na paróquia de São José do Ipiranga, a missa vai ser no dia 13/9, tá? Aguarde essa data. Será transmitida ao vivo, online, às 19 horas. Tá? Então, você não deixe de participar dessa missa aí de ação de graça dos 50 anos do BCC. Tá bom? E também temos a ação da paróquia, temos a ação entre amigos, né? E nós temos aqui, a câmera não dá para mostrar, mas nós temos aqui vários brindes, vários produtos aqui que vão ser sorteados. Tá? O sorteio é por números, custa R$10. Você que tem interesse, pode entrar em contato com a paróquia, falar com a Isa, segunda, terça, quinta e sexta, das 14 às 17 horas, tá bom? Você aí pode ajudar a participar da nossa paróquia. A gente agradece. Com certeza. Agora sim, gente, olha, o que acontece? Olha, desde já, né, nosso muito obrigado ao nosso palestrante, né? E ele é um grande missionário da fé cristã, né? É um grande estudioso, conhecedor de várias religiões aí pelo mundo, participa e lidera vários grupos de movimentos cristãos, né? Não só em São Paulo, mas como fora do estado de São Paulo, né? E para nós é uma honra tê-los aqui conosco nessa noite. Ele aceitou o desafio com muito carinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? E está acompanhando aqui da esposa. Então, senhor Francisco, dona Márcia, por favor, sejam bem-vindos.
Vou pedir licença para tirar a máscara para poder falar melhor. Bom, gente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Não só o caso de casais com Cristo, mas principalmente porque nessa paróquia, 48 anos atrás, que eu, quando vim do Paraná, nós começamos a frequentar, dando continuidade à nossa religiosidade que vem desde o Japão. Nossa família, da minha mãe, é daqueles 1,8% cristãos, dos quais 1% são católicos e 80% protestantes. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, que essa igreja nos deu muita alegria, essa igreja nos ajudou muito, e a gente tem compartilhado da história dessa igreja nos últimos 48 anos. Bom, gente, eu vou falar, assim, hoje, um pouco da experiência que a gente tem com relação aos casais, com relação ao matrimônio, advindo do nosso trabalho de Irótava, que nós temos muita gente, hoje lá tem em torno de 1.800 funcionários, então a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma massa muito grande, e eu, como estudioso do ser humano, eu faço as minhas pesquisas, e a gente é muito procurado para ajudar casais em conflito, e também muitas histórias, de entender as histórias da vida das pessoas, né, como as pessoas se relacionam, a atitude, comportamento das pessoas, por que as coisas dão certo, por que as coisas não dão certo. E eu tenho, assim, Deus me deu a graça, apesar de nascer pobre, labrador, mas Deus me deu a graça de estudar e conhecer o mundo, poder estar em vários países do mundo, para conhecer a realidade dos povos, né, estudar bastante sobre a antropologia dos povos e principalmente a influência das religiões na vida das pessoas, na vida das famílias. E então eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que a gente faz, não só do Irota, mas a gente faz do Brasil inteiro, de 3, 4 instituições, a Pastoral do Empreendedor, que está fazendo no Brasil inteiro, está abrindo pastorais no Brasil inteiro. Então, são várias cidades que a gente faz. Pela Fundação Dom Cabral, quando a gente fala em empresas de valores, então aí me chamam de vez em quando. Pelo Instituto Católico de Liderança, que é uma entidade nova, mas que está realmente fazendo um grande trabalho no mundo das lideranças cristãs católicas do Brasil, com grandes líderes católicos, com aprofundamento realmente da palavra de Deus, da evangelização nos meios das lideranças gerais, lideranças de negócios, lideranças políticas, lideranças civis diversas. Também eu faço palestra pela DCE, são uma associação das empresas, dos empresários cristãos do Brasil. Então, a gente tem falado, eu vou fazer uma parte, na verdade, quando a gente fala de 4 vetores que a gente trabalha no Irota, Fé, Família, Escola e Trabalho, mas hoje, com o Encontro de Casal, eu vou falar principalmente sobre os 2 primeiros vetores, fé e família. Você vai poder? Bom, então, nosso objetivo é construir uma grande empresa de valor através de uma grande quantidade de gente de valor. É esse o nosso grande objetivo, que a gente está conseguindo aqui transformar a nossa empresa numa grande empresa de valor, já reconhecido quase no Brasil inteiro. Nós construímos nossa empresa, principalmente quando o Padre Brito, né, que trabalhou muito tempo aqui, e conhecedor da história da família, era muito amigo do meu pai, e ele, quando meu pai faleceu, 10 anos atrás, ele nos procurou e falou: Francisco, vocês têm que externalizar toda essa escultura que vocês têm que transformar num modelo de empresa para as outras empresas. Então, acho que não pode ficar só com vocês. E aí, ele ajudou a escrever o livro do meu pai e tudo mais. Ele ajuda até hoje na formação da nossa gente. Então, ele é um dos professores, nós temos vários professores, não só da Igreja Católica, mas temos alguns evangélicos também que ajudam a formar, porque nós temos 30 e poucos por cento, 32% de evangélicos na empresa. Então, para formar essa gente, então a gente tem toda a escola de formação humana,
todo mundo tem que passar por uma escola, a maioria das pessoas que são classificadas para fazer uma carreira tem que passar. Então, a gente distribui alguns livros como esses daqui, Virtudes e Lideranças, Empresas Feitas para Servir, uma empresa americana, supermercado americano, que também tem um jeito muito parecido com o Europa, nós copiamos muitas coisas de lá, e mais algumas obras, alguns livros que a gente vai distribuindo. Nós somos associados, como eu já falei, a DCE, Associação de Gente Cristã de Empresa, a Pastoral do Empreendedor, nós temos um convênio com a Aliança Misericórdia, tem o Instituto Católico de Liderança, da Libicom, Liberdade e Comunidade, e temos parceria com a Dom Cabral, o IESE Business School, que é da Universidade de Navarra, do qual eu sou cooperador da Opus Dei, 25 anos, e o fundador da Opus Dei, que fundou a Universidade de Navarra, que tem o IESE, a Universidade de Navarra tem a melhor escola de medicina da Europa, hoje, e o IESE é considerada no ranking da Financial Times e a Economist como a melhor escola de negócio do mundo. Em termos de escola de negócio, ela hoje é top, das 10 melhores do mundo, ela é a top, nos últimos 8 anos. E a afiliada dela é da East Business School, que também a gente tem curso, a gente tem essa formação. O Instituto Católico de Liderança, como falei, fundado pelo padre Rodrigo Hurtado, ele nos ajuda muito. Ele é um sacerdote muito conectado com o mundo inteiro, tem um currículo extraordinário, chileno, estudou na Espanha, formou em Roma, depois ele foi sacerdote no Vale do Silício. Então, ele tem hoje os aplicativos mais modernos do Brasil, aplicativo da Católica, chamado Seed Time, sementes, tempos de semente. E ele também nos indica aí bibliografias diversas, uma parte do que eu vou passar para vocês hoje faz parte da indicação dele, que ele foi sacerdote na Califórnia. E hoje, depois ele passou pela Colômbia e hoje está no Brasil, e ele é um dos sacerdotes nossos para a formação da nossa gente. Eu tenho uma parceria muito grande com ele. Então, o padre Rodrigo Hurtado, ele é realmente um grande network para nós, porque é um sacerdote moderno que tem conexão no mundo inteiro. Então, ele traz matérias muito interessantes e está formando uma liderança moderna no Brasil, um sacerdote novo, em torno de 40 anos. E aí, então, nós temos esses dois vetores, o vetor interno, que é quem frequenta a nossa loja, vê essa bandeira, formando gente de valor, para ser mais para servir melhor. São quase tudo texto desenvolvido pelo Padre Brito. E temos esses 4 vetores: fé, família, escola e trabalho. Centro de tudo é a fé. A partir da fé, né, a partir da fé forte, necessariamente você vai constituir uma família forte, uma família estável, uma família forte. Quem tem fé forte, família forte, a preocupação terceira é a escola, dar a melhor formação para o filho. Que o rebento, o presente de Deus, tem todo o potencial de talento desenvolvido que só a escola dá. E quem tem fé firme, família forte, escola bem feita, gente, não vai faltar emprego. Posso ter com certeza absoluta para vocês que quem tem essas coisas bem feitas não falta trabalho, mesmo na situação que o Brasil está hoje. Essa estatística eu faço no Brasil inteiro essa estatística. Quem tem fé firme, reduz em torno de 60% a 70% o índice de problema que a gente tem. Índice de problema de criminalidade, índice de problema de vários tipos de problemas de droga, essas coisas, inclusive emprego. Tá? Quem tem fé firme é praticante religioso, hoje não vai ficar desempregado. Isso é uma estatística que eu faço, consulto, pesquiso, e tenho, assim, convicção em falar isso. E no lado externo, nós trabalhamos agora com a sustentabilidade familiar. Existe tanta sustentabilidade no mundo, né? Fala de tanto tipo de sustentabilidade, mas nós acreditamos que a melhor, a maior, mais importante de todas as sustentabilidades é a sustentabilidade familiar. Pessoa, família e sociedade. Então, como eu falei, nós trabalhamos nas virtudes e valores das pessoas, através do conjunto fé, no sentido da vida, a família, com a formação de valores e virtudes,
E no eixo da razão, da competência, temos a escola e o trabalho. Tá? Então, o Irota já tem, dentro da sua perspectiva, levando esses 4 vetores. Quando nós contratamos alguém, nosso sistema de contratação passa por esse filtro, e aí a gente procuramos selecionar pessoas que podem ser melhoradas, podem passar de um estágio para ser uma pessoa melhor, para ter uma competência melhor. Então, nós damos formação na escola, no sistema AIDE, com quase 300 pessoas que foram formadas dentro do Irota, que são profissionais do Brasil inteiro, uma grande parte está no Irota ainda hoje, mas tem de todos os tipos de gente, engenheiro, gerente de banco, aeronautas, tem um monte de gente espalhada no mundo inteiro, formado dentro do Irota, né? Então, tem essa questão da história que nós não vamos falar hoje, e nós estamos também, dentro dessa formação, nós também damos um sentido do trabalho, um sentido mais espiritual do trabalho do que propriamente ganhar dinheiro. Então, tem todo embora mostrar a santificação pelo trabalho e as pessoas alcançar a plenitude humana através do trabalho. Isso nós não vamos entrar nesses 2 vetores. Só quero mostrar que não vamos falar sobre fé e família, mas nós já descobrimos, nos nossos testes, a gente já tenta identificar os egoístas, centrado em si, aproveitador, hedonista, materialista, mentiroso. Esse tipo de pessoa a gente já descarta, o nosso teste já descarta, alguns testes hoje, inteligência artificial já descarta esses tipos de pessoas. As pessoas orgulhosas, muito autossuficientes, arrogantes, de difícil relacionamento, exibicionistas. Nós tivemos diretores de grandes players, dos grandes redes de supermercado, que não se adaptaram no Irota, muitos diretores, por causa do problema do excesso de orgulho, mas com virtudes difíceis e que não se adequaram ao Irota. Mas, nesse caso, as pessoas também não é. Nós procuramos esse tipo de gente, pessoas que têm virtude elevada, que têm valores elevados, têm virtude que pode ser melhorada, pessoas íntegras, pessoas humanas, pessoas determinadas a aprender, humilde, pessoas cuidadosas, diligentes. É esse tipo de gente que a gente pega para transformar essas pessoas que a gente fala de gente de valor. Gente de valor para nós é quem tem altas virtudes e valores e alta competência. Nós tentamos dar exatamente esses 2 vetores. A gente quer para transformar as pessoas em pessoas íntegras, responsáveis, humildes, profissionalmente competentes, cordiais, prestativos e generosos. Acho que muita gente não sabe por que o pessoal do Irota ele trata as pessoas assim. Nós somos considerados, nós temos ISO 20001 e somos considerados empresas de varejo de supermercado de melhor atendimento. Por quê? Por causa que tem toda uma formação atrás disso. E o pessoal recebe uma condecoração, uma medalha, né? Eles portam uma medalha que a gente chama de botão dourado, né? Aí você bota medalha amarela. Bom, vamos começar a falar um pouco mais de fé, falar em fé e família, fé como sentido da vida, usar a força da fé praticada. Não faz diferença, gente, ser o católico IBGE. Eu classifico o católico de 3 etapas. O católico IBGE, católico ritualista, católico pleno. Católico IBGE é aquele católico que nasceu estatisticamente, para falar que é 60% do católico, mas ele não frequenta os rituais, não conhece os sacramentos. Então, ele vai, de vez em quando, na missa, batizado, casamento, bom. O católico ritualista é aquele que frequenta tudo, sabe tudo, mas não pratica. Lá dentro da igreja, assiste todos os missas rituais, mas lá fora ele se transforma em outra pessoa. Esse é o católico ritualístico. Não é isso. E o terceiro é o católico pleno. É isso que o Irota quer transformar as pessoas. O católico que conhece os sacramentos, conhece todo o conteúdo do catolicismo, do cristianismo, e aplicado na vida prática. Esse é o nosso grande desafio. A força da fé praticada como propulsor para uma vida mais estável, mais completa e mais feliz, mais plena. Então, são 4 vetores principais que nós apresentamos aqui dentro das nossas pesquisas, que realmente é o norte para ter a fé firme. É a prática religiosa, primeiro. Isso aqui é como uma coisa, jogar tênis, você tem que ter a prática, e eu recomendo. Desde criança, o pai tem a obrigação de dar uma boa religião. E quem é católico, principalmente, tem que ensinar o caminho, que depois eu já passei várias experiências por isso. Fui conselheiro de empresas, sou mentor de empresas, empresário, mas, infelizmente,
quando não tem uma fé praticada, a raiz lá embaixo, as crianças e tudo mais, vai ter problema na frente e não consegue recompor isso porque as raízes não foram firmadas. Então, tem que ser treinado desde pequeno, desde criança. Treinar, como tudo para ficar bom tem que treinar. Fé praticada, prática religiosa. O exercício da fé é treinar, ficar aqui na missa, culto, orações diárias, sincronizar os passos com Deus. Terceira questão, o culto espiritual. Eu acho que uma das coisas que o católico só assistindo a missa de domingo não é suficiente. Ele precisa se aprofundar um pouco mais. Tem curso, tem retiro, tem uma literatura imensa. Eu já li mais de 400 livros de religião até hoje. Então, tem uma amplitude muito grande sobre a vida dos santos, uma coletânea muito grande para você ter certeza do que onde você está pisando, para aumentar essa convicção. O terceiro é a aplicação prática das virtudes, né? A aplicação prática das virtudes. Que o cristianismo tem de mais forte, o catolicismo, principalmente, tem de mais forte a palavra amor, caridade. Então, aí vem a honestidade e cuidado, vamos falar sobre uma série de virtudes aqui, são mais de 600 virtudes que já existem catalogadas. Não podemos adaptar a religião a nós, muita gente tem um pouquinho de cada coisa, acho que tem que ser convicto. A religião católica, eu considero assim, a religião cristã dentro do campeonato mundial de automobilismo, tem não sei quantos tipos de fórmula. O cristianismo é a Fórmula 1 do mundo de religiões, e a religião católica é a Ferrari da Fórmula 1. Então, eu tenho absoluta convicção disso, porque eu estudei muito isso. Então, os passos primeiro, para quem está iniciando, procurar por ele, conhecer ele, precisa conhecer profundamente ele. Louvar depois que você conhece quem foi Cristo, você só pode louvar e agradecer, não tem outra forma. E depois, o mais difícil é seguir isso, tá? Seguir, ter aquela interpretação na vida diária, no cotidiano. O que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar? Essa é a grande questão que nós temos que chegar. Ter Deus como mestre de nossa vida. Essas coisas que a gente vai observando no mundo, que você tendo altas virtudes, você é uma pessoa satisfeita, e com menos virtude você fica uma pessoa insatisfeita e uma pessoa ingrata. Então a gente vê quanto a fé transforma a vida das pessoas. Vou fazer um gráficozinho, que eu sou engenheiro, então tem a mania de fazer gráfico. Então nós temos assim, no vermelho, uma pessoa com baixas virtudes. Ela tem assim, uma deficiência de alegria, porque ela geralmente está infeliz por várias razões, não tem motivo de contentamento. Mas tem uns picos de alegria, né? Quando usa uma droga, quando faz alguma coisa extraordinária, dá aqueles picos de alegria, mas depois cai no vale e dá. Depressão, essas coisas, e vai. Depois dá outro pico de alegria, quer dizer, a hora que você soma todos os momentos da vida de uma pessoa de baixas virtudes, vai dar um déficit tremendo de alegria na vida da pessoa. Agora, quando você desenvolve as virtudes humanas, você tem, primeiro você está sempre grato a Deus por tudo, por você estar vivo, por respirar, mesmo num dia gelado igual hoje. Então, você vai ter momentos sempre de positivos, vai ter momentos, claro, você vai ter momentos de tristeza, dificuldades, vai passar, mas, novamente, você vai ter grandes motivações para estar alegre, né, em todos os aspectos. Você tem os momentos tristes, mas a grande parte da vida você está muito alegre, com tudo, com o seu carrinho velho, com o seu emprego, com a sua casinha, tudo. Uma pessoa grata a Deus, ela tem momentos de alegria plena. E quando você soma tudo isso, dá uma somatória, na vida da pessoa, dá uma somatória muito grande de alegria. Então, a pessoa é uma pessoa alegre. O cristão verdadeiro não pode ser uma pessoa triste, tem que ser uma pessoa alegre. Então, a felicidade é a somatória de um momento de alegria. Né? E a felicidade é a somatória das realizações da vida. Os pensamentos ruins destroem a alegria. E quem não tem virtude sempre está pensando negativamente. Né? O comportamento das pessoas satisfeitas, as pessoas virtuosas, estão sempre gratas, sorridentes, serenas, motivadas, bem-humoradas, divertidas. Isso é normal de um cristão verdadeiro. O comportamento de pessoas insatisfeitas,
são pessoas aborrecidas, ingratas, egoístas, frustradas, sisudas, desanimadas, tristes, né? Então, assim, o Padre Pito já diz isso. Pela palavra se revela o ser. A gente vai ver muito dessas pesquisas do Ilata. Eu, quando a pessoa sai e tal, eu faço questão de pegar a ficha no RH e falar histórico dessa pessoa. Eu quero saber o que aconteceu. Por quê? Por que ele comportou assim? Eu posso dizer com tranquilidade. Tranquilidade absoluta. As pessoas religiosas têm totalmente comportamento diferente. As pessoas não religiosas, nós temos dificuldade realmente de tratar com essas pessoas. Que, geralmente eu falo isso, quem mais cobra, quem menos faz, mais cobra e menos reconhece. É batata. Isso é uma coisa que eu falo para todos os funcionários, eles sabem que eu, de vez em quando, eu solto essas aí. A síntese, a felicidade é proporcional ao quanto agradamos a Deus e quanto somos gratos a Ele. Então, nós falamos sobre virtude. Existe aí um calhamaço de quase 600 tipos de virtudes catalogadas. Mas, assim, a gente tem que entender que nós nascemos, assim, mesclado. Nós temos o lado bom, que eu simbolizo por o azul, e o lado vermelho. Eu comunistinha aqui, certo? Então, todo mundo nasce assim. Todo mundo nasce mesclado, com o bem e o mal dentro de si. Desde quando teve o problema lá com Adão e Eva, nós fomos impregnados com essa bicoloridade, né? Então, depende da gente deixar espaço para crescer o azul e conter o vermelho. Senão, a natureza vai fazer com que o vermelho cresça naturalmente. Esse que é o problema. A razão do joio de trigo. Eu fui lavrador, eu sei. O mato não precisa plantar. Ele vem sozinho. E o desgraçado vem com uma força tremenda. Não precisa nem adubar que ele vem. Agora, o que é a plantação verdadeira tem que ser regada, tratada, cuidada, senão não vai. Tá? Então, assim, nós temos o centro de todas as virtudes é o amor. O centro de todas as virtudes é o amor. O amor gera 4 questões fundamentais: a caridade, a humildade, a fidelidade e a alegria. São os 4 campos. E a combinação de cada um deles, caridade com humildade, humildade com fidelidade, fidelidade com alegria, alegria com caridade, vai dando uma mescla de outras virtudes. Gente boa gosta de gente boa, gente má gosta de gente má. Então, quando você tem o centro, o amor, você percebe as coisas. Você vai ser uma pessoa caridosa, uma pessoa humilde, uma pessoa fiel e alegre. Quando você combina alegria com caridade, vai dar otimismo, paciência, respeito, compreensão, temperança, mansidão. Quando se combina alegria com fidelidade, vai dar pudor, castidade, sociabilidade, perseverança. Quando você combina caridade com humildade, dá generosidade, laboriosidade, gostar do trabalho, solidariedade. Quando você combina fidelidade com humildade, dá diligência, da humildade, da lealdade, da obediência. Quer dizer, todas as outras boas virtudes salafloram perante o centro de amor e essas 4 vertentes. Da mesma forma, o oposto do amor é o egoísmo. Esse é o maior inimigo do ser humano. E o inimigo, sendo o melhor do ser humano, o amor, e o pior é o inimigo. O inimigo gera inveja. O egoísmo gera preguiça. O egoísmo gera luxúria e o egoísmo gera orgulho. E a combinação dessas 4 vetores dá um monte de outros problemas. Né? Só para eu estou citando assim só os mais relevantes. Fora os outros todos que eu não coloquei aqui, mas só para citar. Orgulho com inveja vai dar o quê? Inimizade, exibicionismo, mentira, raiva, consumismo, arrogância. A mulher sabe muito disso. Quando bota orgulho e inveja, vira um Deus um recurso. Né? O orgulho com luxúria vai dar vingança, rivalidade, vaidade, compulsão. Luxúria com preguiça vai dar promiscuidade. Luxúria com preguiça vai dar o quê? Promiscuidade, prostituição, traição, adultério, embriaguez, erotismo. Natural. Inveja com preguiça vai dar o quê? Avareza, escárnio, desprezo pelos outros, deslealdade, vai dar ganância. Então é quase natural que uma coisa vai puxando a outra. Então, o maior problema nosso, chama-se egoísmo. Maior dificuldade. Desde criança a gente tem que... Por isso que as famílias grandes
não tem problema. Eles se dão melhores, todas as coisas são melhores. Quando o filho é sozinho, precisa tomar cuidado, porque ele vai continuar egoísmo desde quando ele ficou 9 meses, tranquilo, a mamãe faz tudo. A hora que ele sai, ele pensa que o mundo é dele. E se não souber mexer com isso, vai acontecer isso. Olha aqui. O egoísmo, tudo para mim. Olha, tudo para mim. Todo. Os setas indicam tudo para mim. Os outros é pequenininho. Pequenininho. Tá? Para reduzir isso, precisa amar seu inimigo, porque ele castiga a sua soberba, seu orgulho e o seu egoísmo, exercita a sua paciência. Então, os inimigos ajudam a gente a mostrar a nossa realidade. Por outro lado, o amor. Olha a seta como que faz. Essa é a função da família, né? Reduzir esse eu, aumentar os outros. Vamos fazer essa dinâmica aqui, ó. Inverter isso. E eu vai ficando pequenininho, vai aumentando os outros, mas atrás dos outros está Deus. Aí a grande dificuldade que a gente tem das famílias de educar, você pode ver, essa menina que se abortou, olha o histórico da família dela, porque a gente tem essa mesma estrutura, né? Tem problema? Eu vou estudar o que aconteceu. Alguém que matou, alguém que assassinou criminoso, tal. Eu procuro no jornal, procuro ver na internet o que aconteceu para estudar, ter certeza. Alguma coisa tem. Claro, não tem pai, não tem mãe, etc, etc. Então, não teve família. Então, realmente é problemático. Então, esse é o grande problema. A gente tem que ter uma família para educar os filhos, para tirar esse egoísmo que é natural. E elevar as virtudes, que tem como centro o amor. Cristo disse, há mais felicidade em dar do que receber. Quem é egoísta não aceita isso. Quem menos exige, mais tolera. Então, para terminar essa parte da fé praticada, eu fiz um gráfico meu. Vou mostrar para aqui o que aconteceu comigo. Eu tenho 61 anos de idade, o que aconteceu comigo? Eu, como engenheiro, fiquei pensando, refletindo, o que aconteceu comigo? Como é que foi a minha fé? Tá, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A prática religiosa, no eixo do ordenado, e aqui, do lado direito, os anos da minha vida. Então, digamos, prática religiosa até o nível 100, ninguém vai chegar nisso, e os anos da vida. Olha o que aconteceu, fazer essa interpretação. Então, eu nasci católico, porque eu tinha, digamos assim, católico, mas um pouco mais do que IBGE, né? Mas praticava, mas não tinha um conhecimento profundo que eu tenho hoje, né? Então, 30%, 40%, até os 3 anos de idade que eu não vi do Paraná. Então, isso aí, quem sustentava é a tradição, a força familiar. Depois, então, o que eu fazia nessa época? Missa dominical, orações diárias, exemplo dos pais. Os pais eram o exemplo pleno. Depois, com 13 anos, nós viemos para São Paulo, aqui no Ipiranga, Igreja São José, né? Mercearia na Rua Alabatute. Até quando eu entrei na faculdade, eu mantive mais ou menos isso. Aí, com 17 anos, eu entro na Unicamp para fazer engenharia. E vou morar numa república de quase comunistas, certo? 11, 12 pessoas, e tinha muito intelectual. A Unicamp é considerado um antro de esquerda, e aí é naquele tempo. E aí eu, besta, com 17 anos, orgulhoso, que não queria ficar atrás, eu queria discutir com os meus filósofos da minha república, e comecei a ler os livros muito problemáticos, né? Leon Trotsky, Lenin, Karl Marx e Engels, comunismo, polêmico. Nietzsche, Deus morreu, 1830. Freud, liberte-se, faça tudo o que você puder. Freud foi grande inspirador da Revolução dos anos 60. Sexo livre, tudo livre. Darwin. Então, o ambiente da Unicamp, eu falei os outros, Jean Paul Sartre, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, eu li aqui um monte de filósofos da esquerda, iluminista, Revolução Francesa, essas coisas todas. Aí, com 22 anos, saio engenheiro, 21 anos formo engenheiro. E aí, então, eu começo a pensar, né? Começo a repensar. Quem sou eu? Aí, realmente,
eu já comecei a me interessar mais pela verdade. Aí, quando eu casei com 26 anos, nós temos 35 anos de casado, a Márcia, minha esposa, que não foi apresentada, 35 anos de casado, 6 de amor. E aí, então, eu realmente já estava com uma preparação melhor para casar, tudo mais, já tinha começava a elevar a minha convicção, porque eu comecei a estudar de verdade. Aí, então, dos 26 aos 35, estudei muito, pesquisei muito, li 2 vezes a Bíblia, de ponta a ponta, um ano e pouco cada vez. Estudar outras religiões para ver antropologia, como falou, contribuição de religiões para a humanidade, visita aos museus. Vocês imaginarem, Egito, Israel, Japão, China, Rússia, Suécia, Dinamarca, tudo, como que era a influência dos povos. Né? Impressionante. Aí, com 37 anos, então 25 anos atrás, eu entro no Opus Dei. Aí foi toda a diferença. É a pós-graduação, tipo doutorado na Igreja Católica. A gente não alcança isso, essas bibliografias todas, essas coisas todas, veio porque eu sou assinante da livraria Quadrante, que divulga livros do mundo inteiro. Aí, então, eu estava aqui, sociologia geográfica, com 60% de convicção, absolutamente convencido da importância da fé na vida cotidiana. Aí, a verdadeira mensagem, a lógica cristã, o desenvolvimento de virtudes, sentido da vida, sentido do trabalho, contemplação da criação, meios de aprofundamento prático, recolhimento, textos, missas, reflexões semanais, livros de virtudes, quer dizer, intensificado, principalmente depois que eu entrei no Opus Dei. E aí, tem essa última fase, de 50 para frente, amadurecimento e consolidação. Digamos que eu sou uns 80%. E como que é a questão da felicidade? Como anda a curva da felicidade em relação a esses momentos de religiosidade? É impressionante. Fiz uma grande reflexão. A felicidade percebida nesse tempo. Quando eu nasci, eu era feliz e não sabia, como toda criança. Mas essa felicidade vai crescendo e vai caindo. Né? Quando a gente vai conhecendo a realidade do mundo, vai caindo. E quando eu entrei no Unicamp, ela caiu rapidamente. Porque a falta da religião cria uma insatisfação, você está procurando sempre alguma coisa que você não vai achar, como Santo Agostinho fala, você só vai descansar quando você encontrar Deus. E aí, quando eu saio do Unicamp, então eu começo realmente a fazer a pesquisa, tudo, então eu começo a ter uma nova inversão, inflexão dessa curva, ela começa a subir proporcionalmente à minha religiosidade. E quanto mais eu estudo, mais convicto eu fico. E aí a gente vê aqui algumas faixas que aconteceram na vida, né? Uma faixa preta, uma faixa cinza, uma faixa amarela, uma faixa verde e uma faixa azul. Geralmente quem tem baixa religiosidade, 20% para baixo, ele tem uma descrença. Tem uma descrença perto de ser ateu, né? Então tem uma descrença muito grande, mas não faz diferença religião. É perda de tempo. Não. Perda de tempo, como diz o Yuval Harari aí, que escreveu o Homo Deus, né? Perda de tempo, quem não tem tempo o que fazer, né? Então você está numa zona muito perigosa, a sua crença é muito pequena, que não é capaz de enfrentar qualquer questionamento. Depois vem a zona da cinza, que eu digo entre 20% e 60% de religiosidade. Você já fala, pô, se Deus existe, o que vai acontecer comigo, né? Será que existe? Será que não existe? Fica numa zona de dúvida. Quando você ultrapassa 60%, entra nessa faixa de 60% a 75%, pô, você já começa a se confiar, fala, os caras religiosos são mais honestos, os caras religiosos são mais felizes. Olha aquele exemplo daquela família, olha, você começa a observar essas diferenças nas pessoas. Aí quando você chega a um nível de 75 até 85, isso é bom para mim. A religião está fazendo bem, está fazendo bem para a minha família, está fazendo bem para mim, está fazendo bem para os meus amigos, né? Então, você começa a se beneficiar da religião. E quando você chega acima disso, né, esse é o caminho, a verdade da vida. Não tenho por que mais pensar em alguma resistência. Estou absolutamente convicto. Então, é mais ou menos esse caminho
que a fé praticada gera na satisfação, na plenitude de vida das pessoas, o quanto as pessoas são felizes, quantas pessoas são felizes nos vários papéis da vida. No papel, a gente geralmente tem 7, 8 papéis na vida, todo mundo tem o papel da família, tem o papel pessoal, tem o papel do lazer, tem o papel profissional, tem o papel financeiro, dos hobbies, etc. Né? Então, assim, a vida plena é quando você consegue ter um bom equilíbrio de vida, ter essa satisfação em todos os papéis principais mais importantes da vida. E não tem dúvida que a grande geratriz prática disso é a família. A família como lugar em que vivemos para nos proteger da diversidade do mundo e principalmente para o desenvolvimento das virtudes cardeais humanas. Na família você é o santuário da vida, gera, cuida, educa, forma. Facilita, na família, crescimento dos valores, desenvolvimento das virtudes, é a escola da humanização, você torna um ser humano dentro da família, é o porto da paz, segurança, é o calor do lar, o amor incondicional, mesmo para a família, é família. Para uma mãe, mesmo o cara sendo um bandido, é mãe, não tem amor incondicional. A família tem o balizamento dos limites, primeira escola do amor, exercício de comprometimento, de comprometimento, refúgio nas atribulações, aquela coisa aperta também ocorre para a família, luzes da escuridão do mundo, promove o amor e possibilita o aumento da produtividade no trabalho. Quem não tem família estável, família plena, tem problema de produtividade do trabalho. Porque o cara fica só pensando, pô, será que minha mulher está me traindo? Será que meu filho está usando droga? Quer dizer, o cara está muito desconcentrado e a produtividade cai. Todo mundo pensando em deixar um planeta melhor para os nossos filhos, mas que quando que pensar em deixar filhos melhores para o nosso planeta. Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa, recebe um bom exemplo da vida dos pais, torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive com respeito ao planeta onde vive. E aí, a família? O que é a coisa mais importante da família? Então, 4 vetores fundamentais aqui. Primeiro, a estabilidade do casal. A coisa mais importante da família é a estabilidade do casal. Por isso que eu vou voltar a minha palestra para a estabilidade do casal. Segundo, a formação dos filhos, educação dos filhos em valores e virtudes, e a dedicação com os filhos, tempo, convivência, diálogo, refeições familiares, lazer. Eu vou mostrar umas pesquisas que eu trouxe aqui dos Estados Unidos. Então, realmente, a gente precisa dedicar tempo à família. Não se constrói família sem dedicar tempo. Não se terciariza a educação dos filhos, não se terciariza a formação dos filhos. Uma das coisas que nós estamos errando muito é achar que a escola educa os filhos. É logo da informação. Mas formação, realmente, que a gente quer, o que está se dando nos currículos das escolas, participar de reunião dos pais, essas coisas é muito importante. Saber o que os filhos estão aprendendo. Além dessa convivência plena. Né? Eu tive vários exemplos de que a minha convivência, graças a Deus, vai da pessoa mais simples às pessoas muito poderosas, ricas. E quantas pessoas que são ricas e trocam por momentos de, sabe, não tenho a lembrança de estar com o pai pescar, jogando bola. O pai quer comprar o filho, porque só pensou no trabalho. Tem muitos exemplos assim. Então, tempo de convivência é muito importante. Lazer, curtição juntos. E aqui eu tenho minha teoria sobre por que os casamentos antigamente davam certo. Eu sei, por exemplo, dos japoneses que tem aquele negócio de fazer miyai, que é apresentar um para o outro. Eu não conheço um casal que foi apresentado na nossa descendência que se separaram. Nenhum. De todos que eu conheço, mais de meus familiares, meus amigos, mais de 50 que foram apresentados entre família, casaram e vivem até hoje. Meu pai foi assim. Conheci um dia, daqui a 3 meses casou, 6 meses, não sei. Só veio 2 anos na vida. Por quê? Porque acontecia que as exigências que existiam, a reputação da família, o consenso familiar e o caráter da pessoa. É o que eu digo aqui. Quando você tem 3 coisas para encaixar, fica muito mais fácil. Principalmente era a reputação da família. Quem é a família? Depois, olha,
consenso tá ok, religião, tá de acordo, pai, mãe, os irmãos, tá bom. Depois o caráter, como é que é o cara? Bebundo, não é? Trabalhador, não trabalhador, são as coisas. Então, eu vi muito disso, esses 3 anos, eu morei no Paraná, na roça, eu via muito dessas questões de fugir, essas coisas todas. Então, tem um desenho que eu faço aqui, que as tentativas são mais facilmente ajustáveis. O marido cede, o noivo cede um pouco, a noiva cede um pouco, nunca é perfeito. Tá? Chegou uma hora que as coisas se encaixam. Olha lá, se encaixou. Perfeito? Pronto, casou. Qual que é o verbo que eu resumo isso? Eu resumo esse verbo, você casa para amar. Você casa para amar. Agora vamos ver o oposto disso. Não era assim? Você não conhecia a pessoa. Você casava e depois você amava. Fazia o esforço para amar. Você sabe que todo mundo tem defeito. Vamos, então, ajustar. Era facilmente mais ajustado. Qual é o casal moderno? Olha o que acontece. Um monte de exigências. Valores, exigências, restrições, condicionamentos, conforto. Quer dizer, quer o cara bonito, rico, quer tudo. Não dá. Muita exigência. Ele fica numa tentativa danada. Mas não dá, não vai encontrar o cara certo. Tenta. Fica solteira. Inclusive, eu vi e foi verdade, eu perguntei, para confirmar, tinha uma moça italiana que casou há uns 2 anos atrás, fez um bolo, falou que ninguém me merece, eu caso eu mesmo. Eu comi eu mesmo, um italiano, 2 anos atrás. Ele não achou o par perfeito. Incrível. É o egoísmo totalmente, né? Então, esse é o problema dos casamentos modernos. O que é? Que é amar. Mas o que é amar hoje, a palavra amar hoje? Tem um monte de significado. Quando meus filhos falam aquelas palavras lá, eu não sei. Mas esse tal de ficar, esse tal de seguir, o que significa? Isso não dá. A gíria fica um negócio doido. Então, cada um tem um jeito de amar. E aí, eles querem amar para casar. Não dá. Amar para casar, você tem um monte de restrição, você nunca vai amar para casar. Você vai ficar no meio do caminho. Esse é o grande problema que está acontecendo hoje. As pessoas querem amar para casar, mas tem um monte de espinho aí no meio que não dá certo. E sendo que deu muito certo casar para amar. Então, todo mundo sabe casar, dialogar, conversar sobre o regime familiar, o momento de ter os filhos, sacrifício da paternidade, da maternidade. Em que fé pretendemos educar os filhos? Tem muito diálogo, né? Quais são os pontos que não gosta do cônjuge, tem que falar pequenas coisas, tá? Pequenos desgostos que tem que falar. Então, tem que resolver todos os dias os seus problemas. Comportamento, discussão, vestuário, tudo. Falar sempre, tentar não diminuir os parceiros, senão quando começa conflito familiar e começa a falar, os famílias viram seu pai assim, sua mãe assim, aí pronto, não pode escambar para esse lado, tratar melhor o meu cônjuge, meus clientes, amigos, melhor que o meu cônjuge. Muita gente é muito amigo, mas com os cônjuges não são assim. Boas intenções não são o suficiente, é uma necessidade de preparação e de inteligência. Toda conversa tem que ser preparada, né, para não levar uma boa, a parar antes, pensar antes, e quando falar com objetividade, sem ferir, pensar antes de falar, não ser feito Coca-Cola. Chacoalho, isso não dá certo. Necessidade de sacrificar, sem sacrifício não há amor. Né? Sem sacrifício não há amor. Uma das definições de amor da Igreja Católica é sinônimo de amor é sacrifício. Sem a dor não se vive o amor. O amor mede-se pela capacidade de sacrificar-se. As dificuldades da vida em geral são um aço estrutural que entra na construção do nosso caráter. Quer dizer, quanto mais dificuldade a gente passa, mais temperado a gente fica. Todo casal passa por isso. Tem que saber que passa por isso. Não se pôr como vítima, mas ceder-se à capacidade de ajudar o outro. Inclusive, o trabalho doméstico, se possível. Não sou o meu caso, que é a Márcia, ela não deixa nem fazer nada. Impressionante. A melhor coisa do mundo é ter uma mulher a favor e pior contra, né? Isso que foi a frase do nosso advogado de família, que 60% dos casos,
divórcios que acontecem no Brasil está relacionado a pequenas coisas que acontecem. E quando ultrapassa essa linha do divórcio e a mulher fica inimiga, é de haja inimigo. Não tenha a mulher como inimiga, porque não é isso, é destruidor. Saber calar e não contar aquela piada, defeito, que eu já falei da brincadeira. Agora, uma foto que eu achei muito interessante, que eu aconselho para os casais. Eu e a Márcia estavam em Vancouver, e aí no aquário de Vancouver nós vimos essa foto. Isso aqui é dois castorzinhos abraçadinhos tomando sol. Aí eles rodando aquela ondinha e tal, aí eu que separavam por causa das ondas, eles olhavam para a cara do outro e voltavam, nadavam e abraçavam de novo. Então eles dormiam assim coladinhos. Isso faz uma diferença tremenda, né? Porque os corpos se falam, a alma se fala. Então, sempre que possível, isso faz um bem muito grande. Agora, o mais importante de tudo, eu vou depois mostrar uma pesquisa nos Estados Unidos, vou mostrar várias pesquisas, porque no Brasil não tem essa pesquisa. Por isso que eu faço as minhas pesquisas, porque não tem. Eu tenho uma massa muito grande de colegas, de funcionários, tudo, então eu trabalho muito essas pesquisas. Índice de divórcio, essas coisas todas, eu mesmo faço as minhas pesquisas. A coisa mais forte para o casamento é rezar junto. Olha a estatística aqui. Em geral, Estados Unidos, pesquisa de 2018, 50% dos casamentos falham. Estados Unidos. Brasil está mais ou menos perto disso. 50% dos casamentos falham. E mesmo, tem muita gente que casa na igreja achando que... Mas 38% que casam na igreja ainda falham. E aqueles que vão à missa e tudo mais, que acompanham, 17% a 18% ainda falham. Divorciam. Agora, quem segue, enquanto casal, que é o Natural Family Planning, que é aquilo que a igreja recomenda para o casamento. Tipo encontro DCC. Segue um sacramento da igreja. O que diz o catecismo da Igreja Única Católica sobre o matrimônio. É impressionante. Eu já consegui convencer algumas pessoas que estavam muito tempo casadas, ajuntadas, né? E não conheciam o sacramento do matrimônio. E eu tirava a cópia do catecismo da Igreja Católica e mostrava, olha o que significa o matrimônio. Vários casais fizeram uma formal na igreja por causa quando leu o significado do matrimônio, a graça que o casamento da igreja traz. Quando se segue isso, falham ainda 5% a 7% dos casamentos. Separam. Olha agora, última estatística. Rezando junto, pray together, né? Quer dizer, o marido e mulher rezando junto. Olha só o índice de falha. 0,06%. Praticamente não tem falha. Falha 6 em cada 10 mil casamentos. Mas praticamente não falha. Então, quem tem fé, segue os rituais e tudo mais, da igreja, do matrimônio cristão, e reza junto, o risco é zero. Então, a gente tem que ter interesse pela família, dedicar tempo, estudar e compreender melhor as pessoas que moram comigo, filho, adolescentes, parentes. Eu falei do sucesso profissional, custo do sucesso familiar, não vale a pena. Tem que fazer essa reflexão, né? E aqui uma coisa que eu pedi para uma psicóloga, que eu achei muito interessante, que eu quero alertar os casais, porque tem essa questão de... A gente tem que entender por que muitos casais trocam, né? Principalmente a gente vê muito em atores de novela, tudo. Pessoas com 80 anos com menina de 25 anos. Quer dizer, vai trocando. Mas uma pessoa católica, acho que é bom entender essa psicologia humana, como que é. Eu peguei uma psicóloga que é muito interessante, não? As nossas fases da vida, né?
Nós temos de 0 a 21 a fase do amadurecimento biológico, de 21 a 42 a fase do amadurecimento psicológico, e de 42 para cima a fase do amadurecimento espiritual. Então, nós temos 3 corpos em desenvolvimento: o corpo, a biologia, o psíquico e o espiritual. E aí, cada uma dessas 3 fases é dividida também em 3 partes, então fala de cada 7 anos. 7, 14, 21 e etc. O que me importa mais é esse gráfico aqui. Então, a curva do amadurecimento biológico, nós temos o pico por falta de 30 anos, 30, 35. O vigor físico está entre 30 e 35 anos. E começa a decair, e vai na curva, então. A curva do amadurecimento espiritual é o contrário, exatamente ao contrário. Né? A gente começa alto, depois a gente vai, depois você come, a partir de. Quando começa a cair a parte biológica, começa a aumentar o espiritual. E o psicológico, ele tem essa curva parecida com o biológico, mas ele pode dar as vertentes de você se cuidar melhor, tratar melhor, tal. Você tem 3 possibilidades naturais: você acompanhar a evolução psicológica, você está sempre atualizado, tal, que você pode continuar essa evolução. O que é importante a gente ver é o seguinte, que a soma dessas coisas é que vai dar a felicidade do casal. Porque, tá certo, você com 60, a mulher com 60, ela não vai ter o mesmo vigor, a mesma beleza, essas coisas, mas tem outras coisas que vai se consolidando. Então, a soma dessas coisas, uma vai compensando a outra, e as coisas, no momento de casal, tanto faz com 5, 10, 50, 30, 50 anos, desde que entenda essa lógica e desenvolva esse lado, né, do amor espiritual, as coisas, e o religioso, fácil de entender isso, esse gráfico. Mas quem não é religioso é difícil de entender isso, porque ele vai no biológico. E aí, aí tudo que se diz a mídia, tudo que se diz Freud, você tem que trocar mesmo. Aí troca. Então, isso que eu queria alertar os casais. Felicidade não depende da idade, do tempo do casamento. Depende do amadurecimento do relacionamento, que ele tem uma complementariedade. Se o biológico não é mais, mas tem o psicológico, o espiritual que vai se completando e vai enriquecendo o casamento. Essa é uma que eu achei muito interessante. Eu tive que desenvolver esse gráfico aqui, porque eu queria ajudar um casal que estava para separar, estava numa briga danada, e eu fiz um diagnóstico do casal e vi que o problema era esse, e graças a Deus estão até agora juntos. Mas é um grande problema, a questão do egoísmo. Então, nós temos aqui, né, nós vamos dividir aqui no dia D, o dia do casamento, né? Dia D, o dia do casamento. Então, a gente vai ver assim, ó. O homem e a mulher. O homem e a mulher têm a sua vida, a sua independência, tá? Beleza. Aí chega o dia do casamento. O que não dá certo muitas vezes? Porque tanto o homem quanto a mulher quer viver como solteiro, conviver todas as liberdades, todas aquelas coisas que ele fazia quando solteiro, ele vai fazer quando casado. Não dá certo. Ele tem que saber que a partir do dia D tem uma outra entidade que nasce. E essa identidade precisa ser trabalhada. Em tudo que eu falei, relacionamento e tal, essas coisas. Não dá para você querer manter essa individualidade. Não tem como. Isso dá errado. Dá errado. Então, a partir do dia D, você começa a ter essa divisão, né? Você vai diminuindo o seu campo, a mulher vai diminuindo o seu campo e vai nascendo uma entidade chamada casamento. Tá? Então, a sua liberdade, que aí você fazer o que você quiser, gastar no que você quiser, ir onde quiser, com quem quiser, você vai restringindo cada vez mais. E, naturalmente, você vai restringindo com os anos, porque você vai aumentando o tempo de convivência com o cônjuge. Certo? Então, você cria uma outra entidade. Agora, qual o segredo para esse negócio? Isso é uma dica que eu dou para todo casal. Você tem que penar para descobrir esse treco aqui, mas é verdade. Você não pode zerar essa liberdade do cônjuge. Tem que dar uma válvula de escape ali. Manter uma parte.
por exemplo, eu e a Márcia, nós temos o orçamento da família, eu e ela, mas ela tem uma conta que, uma parte que ela fica com ela, eu nem devo saber o que ela gasta, se é bolsa, se não interessa, não quero nem saber, também ela não quer saber se eu vou tomar uísque, se eu vou, sei lá, eu vou assistir o jogo do São Paulo, não interessa, entendeu? Então, são duas coisas que isso é um segredo do casamento. Deixar uma válvula, que eu chamo de válvula de escape, né? Uma válvula de escape. Não tolhe toda a liberdade do marido e não tolhe toda a liberdade da mulher, porque tem características, a gente estudar as características, a diferença do homem e mulher, tem coisas que não tem como, tem que manter essa liberdade feminina e manter essa liberdade masculina. Então, isso é o grande segredo, né? Por isso que eu acho importante você ter um orçamento da família, único, conta conjunta, tudo beleza. E uma parte não dá satisfação, eu gasto o que eu quiser, homem e mulher. Isso é em outras coisas também. Então, eu jogava bola 3 vezes por semana, agora eu jogo uma vez só. É assim, todas as coisas tem que ter esse comedimento. Mas também não posso parar de jogar bola. Quando eu casei com ela, eu falei, uma coisa que eu tenho um problema sério é jogar bola. Eu jogo bola há 58 anos. Desde os 3, 4 anos eu jogo bola. Então, fiz 4 cirurgias do cérebro, fiz 12 cirurgias de tudo quanto é coisa, que quebrou tudo, para jogar bola. E estou jogando bola. Estou parado agora, mas 7 de 8 de setembro não vou voltar, se Deus quiser. Então, essa válvula de escape, tanto para o cônjuge, tanto masculino e feminino, tem que ter. Todo relacionamento tem conflito, né? Então, eu falei que é oportunidade de crescimento, os problemas nascem para resolvido, o diálogo é muito importante, separação é medida extrema, assemelha-se a uma amputação. A impotência, o problema é o seguinte, o direito quer que você brigue mesmo. Ainda bem que eu tive esse advogado de família, que explicou tudo, um puto advogado, tudo, mas fala, não deixa o advogado ganhar dinheiro com vocês, porque o advogado quer mais que vocês briguem mesmo. Porque o advogado só prega a sanção, não o perdão. Vocês têm igreja para praticar o perdão. Mas a rica da igreja é amor, perdão e misericórdia. Amor, perdão e misericórdia. São as 3 coisas que o cristianismo, principalmente o catolicismo, é imbatível, que faz diferente de todas as religiões. Nós temos o melhor manual que pode ter para um ser humano, é a religião católica. É o melhor manual. É um manual completo, com tudo. Deus fabricou o homem e falou, pneu é assim, volante é assim, motor é assim, tudo detalhado. Então, nós temos o melhor manual. Propósito, reservar tempo para conversar sobre questões financeiras bem resolvidas, procurar leitura, filmes que ajudam a compreender, tem filme muito interessante que ajuda a compreender as integridades da família, né? Os evangélicos são bons nisso, faz muito filme muito interessante. Fazer programas junto, passeios, jantares, investir mais no tempo da família. Exercitar o perdão, aprender a afirmar mais o outro. Homens, importar-se com a data, tem as coisas fundamentais, né? Esquecer data de casamento, data de aniversário da esposa, dia dos namorados, são coisas fatais para a mulher, porque os homens não são muito ligados com isso. E isso aqui foi um livro que nós traduzimos lá pelos anos 2005, mais ou menos. É a força da refeição familiar, a surpresa da força da refeição familiar. Quando a gente faz 5 refeições familiares, todos juntos, a coisa muda. Tá? É muito importante, assim, saber que você comer junto pelo menos 5 vezes, você vai reduzir tremendamente, né, os problemas familiares. Comer junto, você vai ser mais feliz, mais forte, mais saudável, mais feliz. Então, você é mais inteligente, inclusive. Então, essa pesquisa mostrou que o pai e a mãe sentada com o filho ali percebe rapidamente o que está se passando com o filho. Quando você não tem essa oportunidade de comer junto, você perde esses momentos no início das coisas. Você reduz em 60% os problemas das crianças. Agora, vou ver aqui, já estamos encerrando aqui as últimas pesquisas dos Estados Unidos, hein? Sobre fidelidade, sobre o estado
como estado de casamento nos Estados Unidos. O Brasil não tem isso. Aí, através do padre Rodrigo, eu tenho, assim, pela Universidade de Columbia, Universidade de Virgínia e Oklahoma. Então, são alguns... Aí ele fala que homens e mulheres casados que coabitam, não tem fortes restrições, que não tem esse negócio de tem restrições online, são mais felizes. Porque o problema da juventude hoje é que tem muita interação. Quem assume uma postura mais cuidadosa online são mais felizes, mais empenhados e menos propensos a separar. Os jovens adultos que atingiram a maioridade na era da internet são os menos comprometidos com a fidelidade. A fidelidade, então, sugere que a nossa conduta online está ligada à saúde do nosso relacionamento da família. E, principalmente, os abaixo de 35 traem mais com o ex-cônjuge através da internet. Que eles chamam esse relacionamento das redes sociais, que a pessoa encontra um ex e aí começa a ter interação. Então, esse é o maior problema nos Estados Unidos hoje. Parece o maior inimigo do matrimônio hoje é isso. Americanos casados que coabitam aqui para 3 ou mais limites tem 26% de probabilidade de ser muito felizes do que esse relacionamento. Então, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês de o que é considerado traição, o que não é considerado traição. Aqui. Então, esse em vermelho é considerado traição. Então, quanto mais vermelho, mais traição. Então, um videozinho pornográfico é considerado para alguns traição, uma maioria não, tal. Acompanhar o ex-namorado, então, já é considerado mais traição. Flertar de forma real com as pessoas, aumentando. Aí, relacionamento secreto, vai aumentando. Então, olha a internet como vai aumentando. Vai aumentando cada vez mais. Então, a internet começou a ser o maior inimigo dos casamentos. Aí chega ao tal de cybersex e sexting. Sexting, que ele fala na segunda linha lá, é o quê? A tradução. É uma palavra que não existia em inglês, veio existir a partir de 2005. Aí eu tive, inclusive, que pedir para meus amigos brasileiros que moram nos Estados Unidos o que quer dizer essas palavras, que não existe tradução no Oxford, no dicionário. É quando você troca mensagens e fotos de relacionamento mesmo, né? Fotos de relacionamento, você com a ex-namorada, tá aí trocando fotos de nudez, essas coisas todas. Isso se chama tal de sexo. Então, quando existe a interação já total, ou não, aí realmente é considerado a maioria. Então, essa é a graduação da traição, da infidelidade que existe nos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Não tem mudado muito essa questão da infidelidade nos Estados Unidos. A infidelidade nos Estados Unidos dos últimos 50, depois da guerra, 70 anos, ela tem girado entre 72% e 82% de infidelidade. Alguém, nesse período de casamento, alguém traiu entre 72% e 82%. Não tem mudado muito. Eu fui pesquisar no Brasil, o índice tem vários, porque não tem uma pesquisa como universidade feita, com toda a ciência. Não tem. Tem, assim, algumas pesquisas que são feitas, assim, através de jornais e tal. O índice de fidelidade dos homens gira em torno de 70%, então não está muito longe dos Estados Unidos, e das mulheres, 54%, em média. Bom, já que eu falei, existe a diferença de comportamento e gerações que, portanto, a milenal tal, por causa da questão do cybersex, conversa sobre sexo online, seguir um ex-namorado, namorada online. Então, a conclusão desse estudo. Embora a grande maioria, 75% dos americanos casados, pense que fidelidade conjugal é sempre errada, a proporção dos homens e mulheres casados que pensam dessa forma caiu muito. Então, eles estão tolerando mais algumas coisas que eram consideradas totalmente traição. Então, caiu bastante. O que é considerado infidelidade, né? Em comparação com a geração anterior, a geração X e as mileniais aceitam muito mais o comportamento online e sexy e seguir seu ex-namorado. Namorado online confunde seus limites sexuais. É um grande risco. Homens e mulheres mais jovens que moram juntos, mas não são casados, são mais propensos, porque não existe um laço. São propensos à infidelidade. Então, é natural isso.
Essa infidelidade pode fazer muita diferença. Os americanos que relatam tais comportamentos têm relacionamento nitidamente menos feliz. Quem tem esse problema de infidelidade, a fidelidade está ligada à felicidade do casamento. É impressionante. Quanto mais fiel, mais plenamente satisfeito que o casamento está. O resultado final é que as gerações de homens e mulheres que foram mais formados pela ascensão e da internet, que mais aceitando infidelidade, provavelmente se envolvendo com infidelidade, pagaram um preço alto nos limites emocionais e sexuais. Então, essa destruição do casamento está muito ligada à questão da internet. Só para ter alguns números aqui, hoje, desde 1967 até 2017, o índice de pessoas que está mais ou menos estável, 10, 12 casamentos, 12 pessoas casadas por habitante, teve um pico logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando ganhou a guerra, então teve um pico de pessoas querendo casar, tudo mais, depois voltou. E aqui a porcentagem de está caindo agora o percentual de indivíduos que são casados. Hoje, em torno de 65% dos americanos são casados, homens e mulheres. Chegou a 90%. Eu quero mostrar aqui um gráfico aí, o número de casamento. Número de divórcios por cada 100 mil habitantes. Olha o que aconteceu. O divórcio, em 1967, foi subindo, até 1867. Depois da Segunda Guerra, subiu. Depois subiu por causa daquele negócio da geração dos anos 60, final dos anos 60, as Beatles, aquelas coisas todas. E aí agora está caindo de novo. Por que isso está caindo? Por que o índice de separação está caindo mais? Ficou em torno de 50%, foi até mais. Por causa que as pessoas estão casando com mais idade, mais maduras, mais estavelmente, estabilidade financeira. Então, o índice diminuiu, está caindo. Já teve 2 picos enormes de separação e agora está caindo. Então, eu quero mostrar aqui, para terminar aqui a nossa apresentação, na pesquisa de generosidade conjugal, os seguintes fatores que são melhores para a felicidade conjugal e que está mais propenso ao divórcio. O que faz você estar mais propenso ao divórcio e não ao divórcio? Então, para mulheres, muito felizes no casamento, a satisfação sexual acima da média, o compromisso do casal acima da média, a generosidade acima da média para o marido, atitudes acima da média em relação à criação dos filhos, a média americana. Apoio social acima da média. Então, as esposas estão mais propensas a isso. E que ajuda na separação. Compromisso acima da média, satisfação sexual acima da média, um dos cônjuges que tem espiritualidade conjugal acima da média, suporte social acima da média, e a esposa tem espiritualidade conjugal média, acima da média. Média. Geralmente a esposa é mais religiosa. Esposas muito felizes no casamento. Satisfação sexual acima da média, compromisso acima da média, generosidade acima da média. Isso aqui acho que não é uma coisa, deixa eu ver aqui. Aqui é marido, que estão muito felizes no casamento. Satisfação sexual acima da média, compromisso acima da média, generosidade acima da média com a esposa e atitude acima da média. Muito parecido com as esposas. E que ajuda para não ter divórcio. Compromisso acima da média, satisfação acima da média. Ambos os cônjuges têm espiritualidade acima da média. Ambos os cônjuges frequentam serviços religiosos semanais e com mais frequência e generosidade acima da média. E para terminar, eu mostro esse gráfico para vocês. Então, está aqui, ó. Quando esses 2 primeiros gráficos, que é muito feliz e feliz, está assim, muito feliz, e os 2 primeiros gráficos, que os 2 são os não religiosos. Então, você vê que quando o marido e a mulher é religioso, ou ambos são religiosos, 77% são muito felizes. Tá? E quando não são, olha assim, a taxa de religiosos cai lá embaixo, então, alta probabilidade de divórcio. Né? Quando a religiosidade, tanto de um, tanto de outro, cai. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, que é importante, assim, a religiosidade do casal, e principalmente vem aquela outra pesquisa que fala rezar junto, faz toda a diferença.
Então, isso que eu queria alertar para as pessoas, que realmente o que dá estabilidade no matrimônio, que dá estabilidade na família, que é a coisa mais importante para a família, é a estabilidade do casal, é a religiosidade. Aliás, eu, pela pesquisa que eu faço, as minhas pesquisas, a religiosidade, ela serviria para tudo, inclusive para o problema de corrupção no Brasil. Nós, através da Libicom, estamos fazendo um trabalho para melhorar a sociedade brasileira, enriquecer de valores e virtudes. Muita gente não sabe, mas como eu tive acesso aos fundadores, isso está sendo um trabalho feito pelo Vaticano no Brasil. O Vaticano abriu as cátedras católicas da Europa, os melhores professores católicos da Europa, para ajudar o Brasil a ser um piloto de país católico que deu certo. Para mostrar, porque a índice de religiosidade na Europa caiu muito, tá? Caiu muito, e hoje eu tive, há pouco tempo, um ano atrás, fazendo meu caminhada de Santiago de Compostela, assisti várias missas entre Portugal e Espanha. Você vai na missa, tem 10, 15 pessoas, não tem ninguém. É impressionante, as igrejas estão as moscas. Então, o Vaticano, o Papa Bento, o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, ele recebeu o pessoal da Libicom e abriu as cátedras da Europa para formar, então, essas pessoas que estão dando essa parte no Brasil inteiro. Vamos chegar, dentro de 5 anos, no Brasil inteiro, a mostrar as verdades cristãs, sem dizer de religião. Você vai fazer o curso da Libicom, você vai ficar 2, 3 dias lá, ninguém vai falar de religião, só vai falar de valores e virtudes, sem falar de religião. Então, é isso que nós precisamos colocar os políticos, para formar os políticos, formar os empresários, formar a sociedade civil de uma forma geral. Então, mas eu estou absolutamente convencido que a religiosidade tem que ser o centro da família, para ter um matrimônio estável, para poder fazer o trabalho de educação nas virtudes e valores. E aí, ser um ser humano melhor, ser um cidadão melhor, ser uma pessoa melhor. Por isso que eu tenho certeza que só através de uma religiosidade elevada, não BG, mas a religião praticada, que a gente vai conseguir mudar a sociedade. Acho que a cristandade está sendo convocada nesse momento para mudar a realidade do mundo, mudar o destino da humanidade. A humanidade estava caminhando, pré-pandemia, para uma sociedade totalmente difícil, onde o sentido da vida se perdeu e onde um dos maiores problemas que estava tendo, a maior doença era a depressão, problemas mentais. Então, a pandemia vem para alguma coisa, Deus quer culpa dele, para sinalizar alguma coisa. Então, eu acho que nós, que somos católicos, nós precisamos avançar, ser cada vez mais católicos, ser cada vez mais convictos, para poder realmente usufruir do que é ser cristão. Ser cristão em BGE não traz felicidade. Tem que ser católico, tem que ser cristão, seja evangélico, católico, praticante, exercer. Aí você vai ver os benesses, os benefícios na vida pessoal, na vida profissional. Nós temos a cúpula do Irota hoje, todo mundo religioso. Todo mundo religioso, na cúpula. Os principais 50 executivos, 100 executivos, são todos praticamente religiosos, seja protestantes, seja católicos. Então, é isso que nós estamos construindo, uma grande empresa de valor. Queremos ser um modelo para as famílias, modelo para as empresas, porque nós acreditamos que só uma sociedade cristã pode trazer a verdadeira felicidade para o ser humano. Ser a plenitude, ser aquilo que Deus quer do ser humano, ser plenamente feliz. E é o encontro dele. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, São Francisco, Dona Márcia, acompanhando a gente. E aí, pessoal, gostaram? Falei, muita informação, né? Maravilhoso aí, eu e a Selma, nós podemos falar aqui, né? Nós já estamos há muito tempo juntos, mas já não há muito tempo casados, né? Então, assim, há mais ou menos uns 25 anos que a gente convive com uma família Irota, eu sou Francisco com a Dona Márcia, todos os familiares, e a gente aprendeu muito com essa família, né? Lá, a empresa se divulga muito, né? O cristianismo em todas as pontas, em todas as esferas. Só que ninguém obriga ninguém a nada.
Então, assim, a escolha é sua, né? Você é capitão, eu queria deixar esse recado, você é capitão do seu destino, né? Não tem negócio de influência, você decide, né? Você decide. Então, aproveite as oportunidades, né? Se tem a pessoa que você está junto, que é a pessoa que está, olha, fique junto com essa pessoa, ajude. E também quem está precisando, ajude também, né? Mas pessoas que não vão agregar, né, com a sua fé, gente, por favor, né? Ou tem que trazer para a conversão dessa pessoa, ou indique alguém, né? Porque realmente para a gente foi um crescimento grande, né, de vida, grande. Inclusive, nós casamos através do casamento comunitário, né, que a empresa promove, né? Nós somos com 5 casais e continua com teve de casamento comunitário esse ano mesmo com pandemia, mas bem assim, né? 22 anos juntos. Vai ter, né? 22 anos juntos. 22 anos juntos, mas oficializamos mesmo em 2015 o matrimônio. 2015 o matrimônio, né? E o que mais? Você fala rapidinho, porque eu já estou com tempo. Inclusive, na revista São José, na nova, essa aqui é a nova, do Jubileu, tá bom? Essa revista é gratuita, tá, gente? Quem quiser, né, fica disponível, que meus dias podem pegar aqui, ou pode ir na casa da André pegar. Não, pode pegar aqui, que os dias pega com a Isa, na lojinha, tem revistas ainda, pega. Inclusive, a família, um pouco do que o senhor comentou, né, que o Márcio tem aqui. Está aqui. Então, quem quiser, muito bacana, né? E se os processos preventivos, eu comentar também, quem consultar, quiser, consulta no Google depois, Recuperação Francisco Pirota. Recuperação Francisco Pirota. Tem um momento que ele passou, né? Que é uma das partes que ele falou, com a jogada de bola dele. Com a jogada de bola dele, então modificou assim ele. Então, é o Recuperação Francisco Pirota. Coloca no Google. Depois você só... Eu estou vivo milagrosamente. Um milagre aconteceu, né? Então, não vou dar spoiler não, só quem quiser ver mesmo. Legal. E o que mais? É isso aí, gente, tá? A gente agradece mesmo a participação de vocês. Mais uma vez. Estar junto com a gente, acompanhar, né? Por favor, sempre esteja junto com a gente, né? Tudo como a gente fala, eu sempre falo e repito, tudo é oportunidade, não perca essas oportunidades. Reserve um tempinho, né? Esse vídeo aqui, você passa para outra pessoa também, vai ficar gravado, né? Depois, André, vai conseguir colocar no YouTube? Depois? Sim. Vamos jogar no YouTube também, tá? Muita gente não tem Facebook, tá? E vamos ter essa palavra aí, muito importante, né? Muita informação, os gráficos, assim, a gente já é acostumado a conviver com isso. Mas é importante, tudo isso aí é pesquisa, não é no dedão, não. É embasamento. Tudo embasado mesmo em dados técnicos, mesmo pesquisas grandes informações, né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo, Sr. Francisco, Dona Márcia, aqui, os convidados da casa. Sair de casa nesse frio, à noite, é muito frio. Muito frio, quase nevando lá fora. É gelado mesmo. Mas, enfim. Tá? Gente, olha... Queremos agradecer também os casais aqui presentes. Tá? Muito obrigado. Tiramos vocês também junto com de casa hoje, sexta-feira, né? Mas valeu a pena, né? Estamos parecendo europeu, aqueles carcolas, assim, né? Mas legal, gente, ó, você colocou sua intenção, seu agradecimento aí, tá bom? Dá tempo ainda, coloca aí. Vamos encerrar, infelizmente, mas com a certeza que vocês estavam junto com a gente aqui e que, né, aprendemos juntos, muitos juntos aí, com certeza, tá bom? Não esqueça dessas informações, tudo que foi comentado aqui. E, enfim, vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, Pai Nosso. Pelas vocações e pelas suas intenções que foi colocado aí. Amém. E todas as que estão nos corações de vocês também. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Protegei as vossas famílias. É isso aí, gente. Paz e bem para todos. O Santo Justo vai por nós interceder. Amor Maria e Jesus de Nazaré, filho. Cuidar de nós, te pedimos, São José, sempre sabe aqui. O Santo Justo vai por nós interceder. Amor Maria e Jesus de Nazaré, poderoso a Jesus o Redentor, cuidar de nós, te pedimos, São José. beijo para todos vocês. Beijo, fique com Deus.